Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra abençoada para vocês, uma palavra de fé que vai te mostrar que você precisa abandonar o orgulho e seguir os conselhos que Jesus te der. Então ele vai derramar bênçãos maravilhosas na sua vida. Amém? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito, clica no botão abaixo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias às 6 horas da manhã e às 8 horas da noite eu tenho feito uma oração de fé. Deus tem feito grandes coisas, então não deixe de participar. E para nós começarmos na meditação da palavra de hoje, eu quero fazer uma oração com você. Se você puder, feche os seus olhos, vamos pedir que o Senhor fale conosco nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença e eu venho pedir que o Senhor fale conosco pela Tua palavra, que o Senhor nos dê direção para a nossa vida e que a gente consiga entender qual é a Tua vontade para nós. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu sei que há tantas pessoas agora confusas, cheias de problemas, frustrações, mas eu creio que o Senhor está no controle e por isso eu te peço que fale com elas, ó Deus, que o Senhor toque no coração de cada um. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para começar a palavra de hoje, eu quero conversar com vocês sobre Pedro. Pedro era um homem impulsivo, um homem que tinha muitas falhas, mas ao mesmo tempo era um homem apaixonado por Jesus. E Pedro também era um pescador. Quando Jesus chamou ele, Pedro estava pescando. Isso mostra que ele era um pescador experiente, sabia tudo sobre peixes. Ele sabia a melhor hora, o melhor lugar para pescar, ele sabia o momento certo para puxar as redes. Ou seja, ele era um especialista nesse assunto, com certeza já estava acostumado a pescar no mar. Mas a Bíblia conta que um dia Jesus estava ensinando o povo em cima de um barco, que era o barco de Pedro, e ele percebeu que Pedro e os seus sócios, Tiago e João, estavam ali tentando pescar e não estavam conseguindo. Então eu quero ler com você aqui Lucas capítulo 5, o versículo 4. Olha o que diz. Disse Jesus a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Jesus ele sabia de todas as coisas e ele percebeu que Pedro e seus amigos tinham pescado a noite inteira, mas não conseguiram pegar absolutamente nada. E logo pela manhã, quando eles já estavam lavando e guardando as suas redes, Jesus aconselhou eles a tentarem mais uma vez. Agora se coloque no lugar de Pedro. Imagine você tem anos de experiência na pesca, você sabe que não tem peixe ali porque você tentou a noite toda. Então de repente chega uma pessoa que não tem experiência nenhuma naquilo e diz o que você tem que fazer. Como que você iria se sentir? Provavelmente você se sentiria ofendido e nem daria ouvidos para aquele conselho, não é verdade? Aqueles homens estavam frustrados, eles sabiam que não tinha peixe ali, mas Pedro agiu de uma forma diferente. Todos nós sabemos que ele era um homem de pavio curto, um homem impulsivo, um homem que não escondia suas emoções. Mas Pedro naquele momento ele foi tocado pelo Espírito Santo e ele disse algo muito importante para Jesus. Olha o que diz aqui o versículo 5. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Glória a Deus, irmãos. Pedro falou algo que mudou toda a história naquele momento. Ele disse assim, mestre, nós tentamos a noite inteira, não pegamos nada, não tem nada aqui. Mas já que é o Senhor que está falando isso, eu vou lançar as redes. Então Pedro decidiu não querer entender o que estava acontecendo, mas ele decidiu obedecer. E é como se ele tivesse dito a Jesus assim, Senhor, eu posso até ser especialista em pesca, mas você é o Filho de Deus. O Senhor sabe de todas as coisas, por isso eu vou te ouvir. Olha que atitude de fé, irmãos. E se nós continuarmos lendo aqui a passagem bíblica, nós vamos ver que Pedro, Tiago e João, eles pegaram tantos peixes que o barco deles começou a afundar por causa do excesso de peso e as redes começaram a rasgar. E eles tiveram que dividir tudo que tinham pegado em outros barcos para conseguir voltar para a terra firme. Olha que milagre maravilhoso. Essa passagem é conhecida como a pesca maravilhosa. Porque Pedro naquele momento ele ficou impressionado. Todos ali ficaram impressionados de ver o mover de Deus,
Aquilo que Jesus falou realmente se cumpriu. Jesus sabia exatamente como resolver aquela situação. Amém? Então, irmãos, muitas vezes na nossa vida, Deus ele permite que a gente chegue no limite do esgotamento, da decepção, da frustração. Para quê? Para que a gente esteja atento ao que o Senhor tem a nos dizer. Muitas vezes nossos ouvidos estão tão fechados que nós queremos resolver do nosso jeito, queremos fazer com que tudo dê certo da nossa maneira. Mas quando as coisas dão errado, quando algo está faltando, aí nos lembramos de Deus. Nós vemos muitos exemplos sobre isso. Por exemplo, quando Jesus estava no casamento em Caná da Galileia, acabou o quê? Acabou o vinho. Então só assim eles chegaram para Jesus, que era um simples convidado da festa, e eles disseram: Senhor, acabou o vinho, o que nós vamos fazer? Ou seja, acabou a alegria, porque o vinho ali representava a alegria do casamento, representava um tempo de festa. Mas Jesus então veio e transformou água em vinho. Então, irmãos, é isso que Jesus faz. Ele espera a gente chegar no momento onde a gente não tem mais saída, onde parece que as circunstâncias acabaram, e ele então opera o milagre. E é interessante que Jesus ele nunca é pego de surpresa. A Bíblia conta em um outro momento que Jesus estava diante da multidão e de repente a multidão começou a ficar faminta, eles estavam longe da cidade e eram milhares e milhares de pessoas. Então Jesus ele perguntou para os discípulos: e agora o que nós vamos fazer? Só que a Bíblia diz que Jesus ele perguntou isso somente para prová-los, porque ele já sabia bem o que iria fazer. E naquele momento eles disseram: Senhor, a única coisa que nós temos aqui é 5 pães e 2 peixes que esse menino trouxe aqui pra gente. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus ele pegou aquele pão, aqueles peixes, e ele então estendeu as mãos e agradeceu ao Pai, crendo que o Senhor multiplicaria aquilo ali. Então, irmãos, a Bíblia diz que Jesus já sabia o que iria fazer. E da mesma forma na vida de vocês, irmãos, Deus já sabe a saída, Ele sabe como te conduzir. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu estava questionando a Deus o porquê de tanto sofrimento, tantos anos no deserto, parecia que nada aconteceria. E aí Deus me levou naquela passagem de Jeremias, que o Senhor diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, naquela hora o Espírito Santo falou muito forte comigo. Qual é o fim que você deseja para a sua vida? E aí naquele momento eu sofrendo ali, orando, eu comecei a falar: Senhor, o fim que eu desejo para a minha vida é um casamento abençoado, um ministério abençoado, usado nas mãos do Senhor. Eu desejo poder ajudar as pessoas, desejo poder crescer na vida. E fui falando tantas coisas. E aí Deus falou comigo: eu vou te dar o fim que você deseja, mas o preço vai ser alto. Quanto maior o sonho, maior o preço. E, irmãos, eu posso dizer uma coisa para vocês: vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena ser obediente, fazer aquilo que o Senhor nos manda. Nós precisamos ser guiados por Deus em tudo que nós fizermos. E assim a Bíblia diz que Ele vai endireitar os nossos caminhos. Amém? E vamos continuar aqui com a história. Eu quero ler para vocês o versículo 8, para nós vermos qual foi a reação de Pedro depois que houve essa pesca maravilhosa. Olha o que ele disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ou seja, irmãos, Pedro ali estava querendo dizer: Senhor, não perde o seu tempo comigo não. Senhor, eu vou te decepcionar. Eu sou pecador, Senhor. Tem misericórdia de mim. E Jesus sabia que realmente aquilo iria acontecer. Ele sabia que no momento em que ele mais iria precisar da fidelidade de Pedro, aquele homem iria negá-lo 3 vezes na mesma noite. Mas mesmo assim, Jesus olhou nos olhos dele, pegou ele pela mão e disse algo tremendo. Olha o que ele disse aqui no versículo 10. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Glória a Deus, irmãos. Olha o que Deus faz. Diante de tudo aquilo, Pedro, Tiago e João arrastaram seus barcos para a praia, lançaram tudo lá e passaram a seguir Jesus, se tornando discípulo dele e o acompanhando durante todo o seu ministério. E assim também acontece com a gente, irmãos. Jesus nos conhece, Ele sabe que em algum momento nós vamos errar, nós vamos virar as costas para Ele, e mesmo assim Ele chega para nós e nos mostra que nós seremos abençoados e depois nos convida para caminhar com Ele. Isso é maravilhoso, não é verdade? Eu me lembro que durante muitas vezes eu também me questionei a Deus: Senhor, por que o Senhor me escolheu, Deus? Não tinha outra pessoa não? Eu sou tão falho, tão pecador.
Mas Deus, irmãos, Ele não erra o endereço. Quando Ele escolhe alguém, Ele mesmo capacita, Ele usa as circunstâncias, Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem, para que a gente se torne mais parecido com Jesus. Amém? Então, quando você estiver cansado, desanimado, quando você achar que a sua vida não tem mais jeito, que você já fez tudo o que era possível e mesmo assim não conseguiu nada do que desejava, ouça o que Jesus tem para te dizer. Busque o conselho dele na sua palavra e faça tudo o que ele te disser para fazer. E não seja orgulhoso, tá bom? Apenas obedeça e você vai ver o milagre que vai acontecer na sua vida. Eu sei que parece algo muito difícil de acontecer porque você já está tão acostumado com a derrota, você não consegue ouvir a voz de Deus, você não consegue orar, não sabe ler a Bíblia, mas meu irmão, continue buscando ao Senhor, continue pedindo que o Senhor fale com você e não fique olhando para o relógio, mas olhe para o Senhor, confie que no tempo certo Ele vai te dar a direção, amém? Às vezes Ele já está te dando e você não está percebendo. Talvez porque você já distribuiu tanto currículo por aí, talvez porque você já tentou tantos relacionamentos e não deram certo, mas aquilo também já é uma resposta. Às vezes não era para ser, às vezes aquela porta que se fechou é porque era para fechar mesmo, entendeu? Então continue lançando as redes. Se você acha que o seu casamento não tem mais conserto, que a melhor coisa é seguir o seu próprio rumo, continue lançando as redes, ou seja, continue acreditando, fazendo a sua parte, plantando, investindo, amém? Se você não consegue se libertar do vício, você acha que não tem como mais viver uma vida de santidade, continue buscando ao Senhor, porque não vai ser na sua força, é através do Espírito Santo de Deus que você vai ser liberto e restaurado por Deus, amém? Jesus quer o melhor para a sua vida, meu irmão e minha irmã. O problema é que nem sempre a gente ouve a voz dele, nem sempre a gente segue os seus conselhos. Por quê? Porque muitas vezes não faz sentido. Aquilo que ele vai te falar, talvez é aquilo que você já tentou. Eu me lembro que quando eu conhecia a Thaís, a minha esposa, eu já tinha tentado vários relacionamentos e não deram certo. Mas o que eu fiz? Eu lancei as redes novamente. Eu decidi abandonar o meu passado, esquecer as frustrações, decepções, e eu mandei uma mensagem para ela. A gente se conheceu num acampamento de carnaval da nossa igreja, mas ela achava que eu era só amigo, que eu não tinha nenhum interesse. E eu pensei, como que ela vai saber que eu estou interessado nela se eu não demonstrar interesse, entrar em contato com ela, investir, sabe? E foi aí, a partir da nossa conversa, que o coração dela foi amolecendo, ela começou a olhar para mim, eu para ela, e aí Deus foi fazendo a obra. Hoje nós já estamos casados há mais de 8 anos e tem sido maravilhoso, temos 2 filhos lindos, mas tudo começou com uma atitude de recomeçar, de dar a volta por cima, lançar as redes mais uma vez, acreditando que Deus estaria comigo. Amém? Glória a Deus, eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Então lembre-se de Pedro, um pescador que já tinha experiência, mas decidiu abrir mão de todo o seu conhecimento, aquilo que ele achava que era certo, e ouviu Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, irmãos. Se vocês gostaram dessa mensagem, não deixe de compartilhar. Eu espero trazer mensagens aqui à tarde para vocês, sempre às 3 horas da tarde. Então, continue acompanhando o meu canal. Se você não tem recebido as notificações, pesquise no YouTube, Pastor Antônio Júnior. E aí o YouTube sempre vai mostrar os vídeos mais recentes para você, tá bom? Deus abençoe e eu te espero até mais tarde para nós orarmos juntos. Um grande abraço.